nos esclarecendo, nos apontando caminhos. E hoje duas pessoas muito especiais, o Dr. Tiago, o Dr. Fabrício, eles, da Tiago e Bachur, advogados, eles escrevem Comércio à Franca toda sexta-feira e tem programa na Hertz toda segunda-feira, 10 horas da manhã, sobre dúvidas da Previdência Social, aposentadorias. São pessoas muito capacitadas. Eu já tive um cliente que eu passei, que eles atenderam, e foi muito bem atendido. O cliente aposentou e estava com uma dúvida, e muitas vezes ele quer que o escritório tire a dúvida, né? Mas nós temos que passar para pessoas especialistas. Então, aí eles falaram, tem uma consulta com eles, mas eles vão te atender assim. E o meu cliente ficou muito satisfeito, um açougue, e ficou mais tranquilo. Estavam com essas mudanças todas. Os dois são professores universitários na área de direito previdenciário. E, sem mais delongas, vamos passar aqui para os nossos amigos. E o nosso muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui. Já é a segunda vez que nós estamos aqui nesse recinto que, sem sombra de dúvidas, talvez aí uma grande referência no Brasil, né? Digamos aí, a respeito de uma associação ligada a uma classe, né, classe de vocês, que é a classe dos contabilistas. E nós já tivemos aí o privilégio de viajar o Brasil todo e nós estamos muito felizes que em Franca nós temos um espaço dessa forma e muito bem utilizado por vocês, no sentido de que toda segunda-feira vocês se reúnem no sentido de melhorar o conhecimento e de ter uma troca de informações, que isso é sempre muito válido. A gente gostaria muito de agradecer mais uma vez esse convite da Sescofran, na pessoa da diretoria, na pessoa principalmente do Saulo, que sempre fez um esforço muito grande. A gente fica muito feliz e muito envaidecido sempre, né, desse contato. E as apresentações já foram feitas, a gente agradece muito também as apresentações. E o tema nosso aqui hoje é a respeito das recentes alterações na legislação previdenciária. Só nós tivemos grandes alterações em junho do ano passado, que aí foram enquadrados pensão por morte, alguma questão também relacionada ao auxílio doença e outras questões. E depois nós tivemos uma outra grande alteração, que também foi em novembro. E aí trouxe aquela história da regra da pontuação do 85, 95, enfim. A nossa ideia, então, é dar uma passada para vocês aí o que realmente aconteceu, quais são aí os detalhes que estão polêmicos e na forma aí que a gente possa, principalmente, estarmos estudando juntos. A ideia nossa é isso, estudarmos juntos, né, Tiago? Exatamente. E parte de previdência é uma parte que preocupa, que talvez é a maior preocupação de quem começa a trabalhar, porque quem começa a trabalhar já começa pensando no dia que vai aposentar. Pelo menos hoje é assim. Talvez não fosse assim na época dos nossos pais, dos nossos avós, mas hoje a gente precisa ter um pouco dessa preocupação, saber realmente como contribuir, de que forma contribuir, o que vai acontecer. E no direito previdenciário é um lugar onde as transformações ocorrem com muito mais frequência do que qualquer outro ramo do direito. Se você parar para pensar, né, o nosso Código de Processo Civil vai ser modificado agora. Desde 1973 ele é o mesmo código, vai ser modificado agora, e o novo código não é muito diferente do que aquele que foi escrito em 1973. O Código Civil, que teve alteração no ano de 2002, 2003, ele era desde 1916, 17.
né, não teve tantas alterações, mas o direito previdenciário, as regras para se aposentar mudam e mudam com muita frequência, tá? Hoje, quem começa a contribuir para a Previdência Social aqui no Brasil sabe as regras que estão valendo hoje, mas não sabe qual vai ser a regra de quando for a hora dele se aposentar. E aí é importante que a pessoa esteja preparada para as mudanças. Tudo que acontecer, a pessoa tem que se adaptar, tem que ser mais ou menos como um camaleão, se adaptar à situação. Nós tivemos inúmeras alterações recentemente, como o Dr. Fabrício falou, né? Com certeza já estão noticiando novas alterações por vir ainda este ano, né? O governo, sob a alegação de déficit, com falta de dinheiro, e isso sempre vai acontecer, não é só no Brasil, isso aí no resto do mundo também. Está tentando arrumar dinheiro ou gastar menos para que possa investir em outras coisas. O que vai ser, eu não sei, não estou defendendo, criticando o governo, mas a Previdência acaba sendo usada, na maioria das vezes, como uma forma de impor novos tributos para a população, como uma fonte de arrecadação inimaginável e sem fim. Falam tanto que a Previdência é deficitária, mas ela não é tão deficitária assim quanto vendem a imagem dela. Concursos de prognóstico, por exemplo, são formas de arrecadação de dinheiro que vai para a Seguridade Social. Existem inúmeras formas de arrecadação, não é só a contribuição que é feita pelo empregado, que tem o seu desconto no Olerite, mas o empregador também recolhe, a empresa paga, PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro, etc. Esse dinheiro todo entra para a Seguridade Social, mas às vezes contabilizado de uma forma em que parece deficitária a conta. Ou seja, eles põem alguma coisa que entra, não tudo que entra, e põem tudo o que sai. Então, a conta não fecha e fica mais fácil para tentar convencer a população da implementação de mudanças que, na maioria das vezes, acabam sendo desfavoráveis para a população e favorável sempre para o governo. Então, sempre que se fala em mudança, raramente a gente vê uma mudança que seja em prol, em favor do cidadão. Heráclito de Éfeso diz que nada é permanente, salvo a mudança, principalmente na questão previdenciária, como se muda a legislação previdenciária aqui no Brasil. Bem, faltou também dizer para vocês, como a nossa forma de estar aí batendo esse papo de uma forma expositiva, fiquem à vontade para fazer aí suas interrogações, de repente vai entender alguma coisa, fiquem à vontade, nós estamos aqui num bate-papo, ok? Faltou falar também das fontes de entrar em contato, se alguém quiser. Sim, vamos voltar aqui, se vocês quiserem entrar em contato conosco, faltou falar, tá? Tem o nosso e-mail, ok? Nosso Facebook aí, e o nosso site também, que é atualizado diariamente com notícias previdenciárias, notícias de direito do trabalho. Pode ser uma fonte aí interessante de atualização para vocês também. Quem não tem o material, não se preocupe em transcrever o que está nos slides, porque quem quiser pode entrar em contato conosco por esses meios aqui. A gente envia os slides. A gente também mandou aqui para a Sescofran, se alguém precisar pode entrar em contato aqui com o pessoal da Sescofran, que eles têm também os slides. Pode entrar conosco ou com a Sescofran. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. O que nós temos em mente é o seguinte: a legislação previdenciária, no que diz respeito a benefícios, nós vamos falar a respeito da questão de benefícios. Existe também uma outra área que talvez vocês trabalhem muito mais do que a gente, que é a área da parte de custeio, como são feitas as contribuições e tudo isso. Nós não vamos entrar nessa esfera, que aliás é uma esfera que vocês dominam muito melhor do que nós.
que ela é regida pela Lei 8.212 de 2013, mas para nós que estamos diretamente com benefícios, as leis mais importantes são a Lei 8.213 de 1991, que teve grandes alterações em junho e em novembro do ano passado, e também nós utilizamos muito o decreto regulamentador desta Lei 813, que é o decreto 3.048 de 1999. E o que a ideia é trazer para vocês que mudou realmente, tá? Essas novas alterações que primeiro, ambas as duas, sendo redundante, ambas vieram por medida provisória e depois foram convertidas em lei, tá? Ou seja, a primeira alteração veio em dezembro de 2014, foi convertida em lei em junho de 2015, e a segunda alteração veio numa medida provisória em junho de 2015, que depois foi convertida em lei em novembro de 2015. E aí, as grandes alterações que foram tratadas no ano passado foram a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição, esse sistema de pontuação 85 e 95, nós vamos entender corretamente como é que foi feita essa alteração. O auxílio-doença teve uma alteração também, não a respeito do tratamento em si das regras da concessão do auxílio-doença, mas algumas questões no que diz respeito ao prazo, no que diz respeito à fórmula de cálculo, houve uma alteração também. A pensão por morte teve também uma alteração significativa, principalmente no que diz respeito a cônjuge e companheiro, tá? Mudou muito mesmo, uma alteração radical. E também a questão do seguro-defeso para o pescador, que não nós não vamos entrar muito nesse assunto, que é uma esfera um pouquinho mais direcionada ao direito do trabalho, então nós achamos melhor ser mais específicos. Depois, quando a vontade de vocês, um dia a gente vem aí falar a respeito desse assunto, mas a ideia hoje é tratar mais a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição, do auxílio-doença e da pensão por morte. Então essas foram as alterações ocorridas no ano passado, e aí que nós vamos estudar, então, vamos bater um papo a respeito desses assuntos. Só para que vocês tenham uma noção, e vai estar no material aí para que vocês queiram, tá? Nós fizemos apenas um esquema de quais são os benefícios pagos hoje pelo INSS e que também presta serviços. Então são 4 tipos de aposentadoria. Na verdade, a gente pode entender que na verdade são 5 tipos de aposentadoria, porque agora também existe a aposentadoria do deficiente, tá? Que nada mais é do que uma mescla de aposentadoria por tempo de contribuição com aposentadoria especial. Então, já podemos entender que é um quinto tipo de aposentadoria. Nós temos 3 tipos de auxílio: auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, 2 tipos de salário: salário-maternidade, salário-família. Também temos a pensão por morte, e o INSS também paga um benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada da lei orgânica da assistência social, que não é um benefício previdenciário, mas é um benefício ligado à assistência social. Então, Tiago. Bom, pensão por morte teve várias alterações, né? No finalzinho do ano de 2014, no apagar das luzes, o governo, praticamente no último dia do ano, fez uma medida provisória alterando as regras da pensão por morte, porque ele vislumbrou que a pensão por morte gera um gasto muito grande para a Previdência Social e queria tentar diminuir esses gastos. Por que gera muitos gastos? Gera gastos porque muitas vezes o que acontece? Você já deve ter ouvido alguma história ou conhecer alguém que de repente tinha algum velhinho que era bem velhinho, que estava para receber a carta de São Pedro, né? Que tinha às vezes uma cuidadora, uma enfermeira ou alguém, e para que aquele benefício não ficasse para o governo, né? Casavam aquele velhinho com aquela mocinha, e a pensão por morte seria paga enquanto a mocinha vivesse, independentemente dela se casar ou não. Tá? Então,
mudanças que foi tentada foi acabar com a chamada pensão brotinho, ou seja, para que durasse para o resto da vida daquela mocinha que se casou com aquele velhinho que estava para passar para o lado de lá. Tá? Isso acontece, a gente já ouviu alguma história, conhece alguma história nesse sentido. Tá? Então, uma das situações eram essa. Outra situação também, entendendo que a pensão por morte acaba sendo paga por um longo período, porque a viúva que fica viúva, ela continua recebendo e pela legislação previdenciária, ela pode casar-se quantas vezes quiser, que ela não perde a pensão por morte, então ela vai continuar recebendo. Então, no caso daquela mocinha, se ela ficasse viúva do velhinho, ela podia arrumar um Ricardão, que assim mesmo ela ia continuar com a pensão. A pensão por morte, uma outra característica que ela tem é a questão que ela tinha, porque agora já não tem tanto assim, mas é a tal de carência. O que é carência? Carência é a quantidade mínima de contribuições necessárias para que alguém possa ter um benefício. Existem benefícios que exigem uma carência e existe benefício que não exige carência. A pensão por morte não tinha carência. Significa dizer o seguinte: o cidadão começou a trabalhar hoje, morreu amanhã, deixou a pensão por morte. Bastava uma única contribuição, um único dia de trabalho ou simplesmente a qualidade de segurado para que pudesse deixar pensão para os seus dependentes. A medida provisória, que depois transformou-se em lei, passou a exigir, então, uma quantidade mínima de contribuições para determinadas situações, para que a pessoa ou seus dependentes pudessem receber a pensão por morte. Então, antes da medida provisória, não tinha carência, bastava a qualidade de segurado. Então, começou a trabalhar, morreu, tem dependente tem pensão por morte. Não importava o tempo de casamento ou de convivência. Casou ontem, morreu amanhã, beleza, vai receber pensão por morte. Era assim que funcionava antes das mudanças. O valor da pensão por morte. Qual era o valor da pensão por morte? O valor da pensão por morte era o equivalente a 100% do valor da aposentadoria do falecido. Ou seja, o cara era aposentado, se ele morresse, a pensão por morte deixada em favor dos seus dependentes era exatamente o mesmo valor do que ele recebia de aposentadoria. Aí, se ele não fosse aposentado, bom, aí era feito um cálculo, como se ele estivesse se aposentando por invalidez. Como é que é o cálculo de quem vai aposentar por invalidez? É feita uma espécie de média dos maiores salários que a pessoa tem depois de 94, depois de julho de 1994, feita a média desses maiores salários, essa é a base de cálculo da pensão por morte, então seria 100% desse valor. Tá? Esse era o valor da pensão por morte antes das mudanças. O benefício, ele tinha uma duração de vitaliciedade, ou seja, o cônjuge supérstite, ou seja, aquele que sobreviveu, o viúvo ou a viúva, o companheiro ou a companheira, receberia esse benefício enquanto vivo fosse. Podia casar de novo, não perdia o benefício, continuava recebendo até morrer. Então, se a companheira tinha, por exemplo, 18 anos de idade e ficasse viúva, ela ia receber enquanto viva ela fosse. Se ela viver até os 90, receberia até os 90 anos de idade. Isso era antes das mudanças. Então, o governo, tentando fechar a torneira, promoveu uma série de mudanças. Aí, pessoal, em dezembro de 2014, mais especificamente no dia 30 de dezembro de 2014, você lembra que estavam fazendo no dia 30 de dezembro de 2014?
Onde eu estava, eu só sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Aliás, eu também sabia o que eu estava fazendo, mas se você perguntar assim, se eu lembro de muita coisa, eu não lembro, porque eu estava na praia, bêbado. Certo? Eu acho que grande parte da população brasileira estava mais ou menos na mesma situação que eu estava. E o Thiago estava comprando peru. Tá, e aí veio a medida provisória 664, de 30 de dezembro de 2014, né? Ou seja, pegou todo mundo de surpresa. E aí, o que essa medida provisória 664 de 30 de dezembro de 2014 trouxe? Primeira questão, não existia carência para a pensão por morte. A partir de então, passou-se a exigir uma carência, ou seja, um número mínimo de contribuições do segurado que falecesse. Ou seja, o companheiro sobrevivente ou o cônjuge sobrevivente, para poder ter direito à pensão por morte, o falecido teria que ter no mínimo 24 contribuições. Ou seja, o cara tem que ter no mínimo 2 anos de contribuição, sendo que antes não se exigia nada, só se exigia que a pessoa estivesse na chamada qualidade segurada, ou seja, pagando contribuição. Um dia, se ele tivesse pago, já era o suficiente. Ok? Tá. Além disso, se exigia um tempo mínimo de convivência? Não exigia nada. A partir da medida provisória 664, de 30 de dezembro de 2014, passou-se a exigir também, então além dessa carência que o falecido teria, né, um número mínimo de contribuições, passou-se a exigir também uma quantidade mínima de convivência, seja na questão da união estável, né? Ou seja, aquela convivência que a pessoa não se casa no papel, ou casados no papel. E a partir de então, o que se passou a exigir? Passou-se a exigir uma convivência ou um casamento de no mínimo 24 meses. Ou seja, se o rapaz ou a moça, né, falecesse com 23 meses de casamento, tchau. Certo? Ou seja, não desliga as mãos. O sobrevivente não ficaria com nenhum benefício. Certo? Tá. E houve também uma alteração no valor do benefício. Que até então o benefício era 100% da média do cara ou o valor da aposentadoria que ele recebia. A partir de dezembro de 2013, houve uma mudança também radical na questão do valor. Passou-se então a pagar apenas 50% do valor que ele recebia de aposentadoria ou da média dele, acrescido de mais 10% por número de dependentes. Então, se por exemplo ficasse só a viúva, né, ficasse só uma, seria 60% da média dele. Certo? Essa foi uma grande alteração. Tá? O que é importante a gente saber é o seguinte: essa alteração, pessoal, só se aplica, né, porque depois teve uma regulamentação pela lei em junho, só se aplica para cônjuge ou companheiro. Os demais dependentes, são filhos, pais, irmãos, não se aplica. Continua a regra anterior, que era a mesma situação, e aliás hoje ainda continua na mesma situação. Essas alterações foram direcionadas para cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ok? Lembrando que para a pensão por morte, o filho recebe até os 21 anos, ok? Tá? E não há, pelo menos na legislação previdenciária, embora judicialmente já há alguns julgados, e nós estamos brigando muito por isso também, que a questão do filho continuar recebendo a pensão por morte além dos 21 anos, né? Poderia ser até os 24 ou 25, dependendo dele estar fazendo curso universitário, que é o que se aplica na pensão alimentícia, quando o pai tem que pagar, a pensão alimentícia para o filho, ou a mãe tem que pagar para o filho, enfim. Você também ao que se aplica na receita, no imposto de renda, normalmente até os 24. Então, no direito previdenciário ainda, na legislação e o INSS, embora judicialmente já há algumas decisões, então já dá para brigar, o filho superior aos 21 anos não pode continuar recebendo benefício. Isso para o INSS e isso para a legislação. Legalmente falando, tá?
é única e simplesmente uma prova da convivência. Ok? Só que depois a gente vê na instrução normativa do INSS, ele exige quilos de documentação, né? Que tenha conta conjunta em banco, que tenha endereço comprovado que seja o mesmo, uma série de documentos que na prática é muito complicado. Então, a maioria das vezes a gente acaba resolvendo isso judicialmente. E você leva de repente um documento, às vezes uma correspondência que está no nome dos dois, uma carta de um, uma carta de outro que está no mesmo endereço, e testemunhas. Para a justiça, não é para o INSS. Para a justiça, a prova única e exclusivamente testemunhal para fins de comprovação de união-estado é o suficiente. Para o INSS, não. Você precisa ter 3 documentos diferentes para o INSS para que possa comprovar a união-estado. Se você levar 2 documentos e meio, não serve. O INSS entende que são 3. E a partir dessas alterações, em que passou a ser exigida a comprovação, passou a ser exigida um tempo de convivência, né, ainda não está regulamentada na instrução normativa do INSS, porque a instrução normativa que está valendo para o INSS ainda é anterior a essas mudanças, que é a instrução número 77, provavelmente o INSS vai exigir também a comprovação dessa convivência durante o lapso exigido pelas alterações que estão valendo a partir de agora. Tá? Ficou para trás só a questão de que o benefício passou a não ser mais vitalício e vai valer de acordo com a idade de quem ficar viúvo. Na verdade, com a medida provisória em 2014, na verdade dependia da idade da pessoa e de acordo com a regra de expectativa de vida da tabela do IBGE. Depois consertou de uma forma melhor na lei que foi editada em junho. Te interrompi, desculpa. Isso, não, era só questão da idade. É o que eu falei, para o INSS ele exige no mínimo 3. Vale, é um documento, é um só. Aí falta 2. Tá? Concomitância de endereço pode ser conta conjunto, declaração de imposto de renda colocando o companheiro como dependente, dependente de clube africana, da EC, plano de saúde, etc. Tudo isso vale, plano funerário, tudo isso vale como comprovação. Aí a velha batendo no cidadão. Por que você não morreu antes? Foi concessão da pensão por morte para companheiros do mesmo sexo. Aliás, pessoal, nós já estamos começando a nos preparar, e é bem provável que talvez a Previdência logo vai abrir os olhos para isso, porque já há decisões judiciais e os cartórios, não de registro civil, mas de notarial, já estão reconhecendo a união poliafetiva. O que é uma união poliafetiva? Por exemplo, um cara mora com 2 mulheres, ou uma mulher mora com 2 homens. Já. É uma realidade. Inclusive permitindo adoções, registro de criança em nome de mais de um pai ou mais de uma mãe. Isso vai esbarrar num problema na hora que chegar na Previdência. Por exemplo, uma criança com 2 pais ou 2 mães, como é que vai ser o recebimento de benefícios perante a Previdência Social? Se morrer, como é que vai ser feita a divisão dessa pensão por morte? Né? Vai ser dividido entre quem? Ou o salário maternidade, né? Quem irá receber? Né? Então, isso tudo nós já temos que nos preparar para essas questões que estão por vir. Além de outras que podem vir ainda, como a permissão de alteração de sexo, que, por exemplo, pode gerar um problema dentro da parte previdenciária. Aposenta-se com as regras de homem
ou com as regras de mulher? Porque olha só uma situação interessante. Recentemente nós estávamos discutindo sobre isso. Imagine um cidadão, né, que, enfim, começou contribuindo como Antônio e depois mudou de sexo, passou a chamar Maria. E aí? Porque um tempo ele contribuiu como homem, outro tempo contribuiu como mulher. Tá, e quais regras nós vamos utilizar? Não, alguma coisa vai ter que ser feita. Exatamente, alguma coisa vai ter que ser feita. Ou o contrário, né? A pessoa nasceu Maria e virou João. É uma confusão, é algo que nós vamos passar isso, logo nós vamos ter na prática algumas situações semelhantes. Bem, aí então, pessoal, no dia 17 de junho de 2015, aquela medida provisória 664 de 30 de dezembro de 2013, de 2014, desculpa, estou com 2013 na cabeça, eu quero voltar mais ainda. Ela foi convertida então na lei 13.135 de 17 de junho de 2015. E aí o que aconteceu, Dr. Thiago? Bom, o que aconteceu? Só para vocês entenderem o mecanismo, quando é feita uma medida provisória, essa medida provisória ela é provisória. A presidenta fez uma medida provisória e isso tem que ser, por ela entender de ser relevante, importante e tal, ela fez a medida provisória e isso vai para o Congresso para transformar-se num projeto de lei. Na hora que vai para o Congresso ele pode aceitar do jeito que foi, ele pode modificar alguma coisa, ele pode tirar alguma coisa, ou ele pode colocar no meio outras coisas que nem estavam sendo imaginadas no momento que foi. Ou ele pode também rejeitar tudo e não quer. Exatamente. O que aconteceu? Quando a medida provisória chegou no Congresso, ele fez isso. Aceitou algumas coisas, modificou outras, tirou outras e botou no meio algumas outras coisas. Tá? Uma das coisas que ele modificou foi a questão da carência. O Congresso, os senadores e deputados acharam muito a exigência de 24 meses de carência, ou seja, 24 meses de contribuição. Então, alteraram, ao invés de 24, 18 contribuições, ou seja, 1 ano e meio de contribuição. Tá? É importante relembrar que isso é uma questão que às vezes passa batido, é o seguinte, nos outros benefícios que exigem carência, quando você para de contribuir, perde a qualidade de segurado, fica descoberto da Previdência Social, você pode recuperar aquele tempo que você tem. Mas para você aproveitar aquele tempo, você precisa de 1/3 de carência. Tá? Então, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige uma carência de 12 meses. Porém, essa pessoa ficou muito tempo sem contribuir. Para que ela possa aproveitar aquelas contribuições antigas, ela precisa de 1/3 da carência. 1/3 de 12 são 4. Na pensão por morte, que agora passa a ter a carência de 18 meses, se o cara contribuía para a Previdência Social, sei lá, contribuiu por 10 anos, mas faz uns 10 que ele não contribui com nenhum centavo. Se ele volta a contribuir, ele retoma a carência que ele tinha antes com 1/3. Então, se ele contribuir, neste caso, por 6 meses e morrer no 7º mês, os seus dependentes vão receber a pensão por morte, porque 1/3 de 18 são 6. Com os 10 anos que ele contribuiu lá atrás, dá muito mais do que os 18 meses que é necessário para que os seus dependentes recebam a pensão por morte. Então, a pensão por morte também passa a ter a exigência de 1/3 para recuperar o tempo antigo, para aproveitar o tempo antigo. A questão dos 2 anos de convivência, o Congresso manteve. Então, em que pese a necessidade de ter pelo menos 18 meses, a viúva ou o viúvo vão precisar de morar junto pelo menos 2 anos, senão sem pensão. E aí fica aquela história, como é que fica a questão do casal igual aquele da imagem lá, que vai e vem, né? Como é que eu vou comprovar aqueles 2 anos? Esses 2 anos têm que ser
contínuo, pode ter interrupção, fiquei 1 ano junto, depois fiquei 3 meses fora, depois voltei de novo, depois separei de novo, depois voltei de novo. Como é que fica essa questão? Bom, isso aí só o tempo vai dizer através das prováveis ações judiciais nesse sentido. Certamente o INSS vai negar, vai dizer que tem que ser ininterrupto, e aí pode ser discutido na via judicial que pode ter alguma quebra, e aí junta. De repente, situações que podem acontecer no dia a dia. Aquele conceito de família que a gente tinha lá na década de 80, talvez um pouco na década de 90, já não existe mais. Hoje você tem pessoas casadas que moram separadas e namorados que moram juntos. Será que antes de se casar, aquele período de morar junto não vai entrar para a conta dos 2 anos? Né? Então, tudo isso dá para discutir. Não, mas se comprovar. Não, claro. Sim, entendo que sim. Mas a gente já sabe que o INSS pode ser que não... o INSS administrativamente, provavelmente, vai falar não. E isso vai ter que ser discutido na via judicial. Eu falo que é cedo porque, como as mudanças vieram no final do ano de 2014, no meio do ano de 2015, tivemos greve do Judiciário, greve do INSS, então ainda não deu nem para começar a sentir como que isso vai ser na prática. Valor do benefício. O Congresso achou injusto ter essa redução de 50% mais 10% por dependente e falou que o cálculo tem que ser feito da mesma forma que era feito antes. Ou seja, 100% do valor do benefício que a pessoa recebesse aposentada ela fosse, ou, se não fosse aposentada, 100% da média dos seus maiores salários de contribuição. A questão do benefício de acordo com a idade do viúvo foi mantida, então a viúva ou o viúvo vão receber a pensão por morte de acordo com a idade. Não do jeito que estava na medida provisória idealizada pela nossa presidenta, que seria variável de acordo com a tabela do IBGE, que é a medida todo ano, mas fixou-se uma idade, fixou uma idade certa, ou seja, se tiver até determinada idade, vai receber por tanto tempo. Se tiver mais do que aquela idade, e passa a ser vitalício apenas para ficar viúvo após os 44 anos de idade. Tá? Até 21 anos são... Então, a pensão por morte. Para quem tem menos de 21 anos de idade, vai receber só por 3 anos. Quem tiver entre 21 e 26 anos de idade, recebe por 6. Se tiver entre 27 e 29 anos de idade, por 10 anos, entre 30 a 40 por 15 anos, e entre 41 e 43 anos de idade, 20 anos, e quem tiver acima de 44, recebe para o resto da vida. E como que é analisada essa idade? Essa idade é analisada na data do falecimento do cônjuge ou do companheiro. Então, se na data do falecimento, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, enfim, hoje, como se pode também as relações homoafetivas, vai ter que se verificar então qual a idade do companheiro ou do cônjuge sobrevivente na data do falecimento do segurado. Isso não quer dizer que na medida que a pessoa vai tendo mais idade, vai ficar recebendo mais tempo. Não! Ou seja, se porventura, quando do falecimento do seu cônjuge, a esposa tinha apenas 20 anos, ela vai receber só durante 3 anos. Ponto. Alguns detalhes importantes dessa história toda é o seguinte: a carência exigida de contribuição, ou seja, daquela quantidade mínima de contribuição que precisa ter, que são 18 contribuições para ter direito à pensão por morte, existem algumas exceções que a lei possibilitou. Quais são essas exceções? Nos casos de acidente do trabalho ou doença do trabalho, por exemplo, não há exigência dessas 18 contribuições. Então, se o cara morrer de uma doença do trabalho, ou adquirir uma doença do trabalho, ou sofrer um acidente de trabalho, por exemplo, não vai precisar dessas 18 contribuições. Outra situação, a questão da idade, acho que essa aqui é uma tela. Essa aí. Se a pessoa for inválida ou possuir deficiência, não interessa a idade que ele tem. Enquanto ele for deficiente ou inválido, vai receber. Então, se de repente
o cônjuge tiver 21 anos, por exemplo, e for deficiente, vai receber a pensão enquanto ele permanecer nessa condição de deficiente ou de inválido. Tá, e vamos imaginar então, na situação em concreto, nós visualizamos que esta esposa, essa companheira ou esse companheiro, que o falecido não cumpriu então os 18 meses de carência, ou não há uma comprovação, ou de fato realmente não conviveram por 2 anos. Não vai receber nada, não vai ficar nenhum tempo, nada. Não, a legislação não deixou totalmente desamparado. Disse o seguinte, se não houver o cumprimento da carência de 18 contribuições, ou não comprovar então os 2 anos, o sobrevivente vai receber pelo período de 4 meses. Tá? Então, ou seja, não vai ficar totalmente desamparado, mas também não é como era antigamente. Vai ter um prêmio de consolação. Um prêmio de consolação. Tudo bem, você vai ficar com 4 meses e ponto final. Thiago? A carência só deve ser observada quando o benefício for para o dependente, cônjuge ou companheiro, não se aplicando para os demais que não possuem carência para obter a pensão por morte. Então, tudo que a gente falou vale para companheiro. Para filho, por exemplo, não há que se falar nessa situação. Se o óbito ocorrer depois de vertida 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, o pagamento será de acordo com a idade do cônjuge supérstite, que foi aquela tabelinha que nós falamos agora há pouquinho. Possibilidade de revisões. O que vai acontecer com aquela pessoa que morreu ou pediu benefício na vigência da medida provisória? Porque nós falamos que na medida provisória era 24 meses, depois a lei falou que era 18. E de repente a pessoa tinha 19 contribuições. Como é que vai ficar a situação? Aplica-se a regra que estava vigindo durante a medida provisória ou aplica-se a regra que ficou fixada em junho? Ou então, o cálculo da medida provisória dizia que era 50% mais 10% por dependente. Então a viúva teve a felicidade ou a infelicidade de ficar viúva antes de junho, em abril, por exemplo, que o cálculo era mais achatado pela medida provisória, né? E depois a lei falou que não é para ser baixo não, tem que ser mais alto. Só que o INSS implantou o benefício mais baixo. Como é que fica? Bom, na verdade, houve uma determinação que essas pessoas que tiveram cálculo realizado nesse período, ou que tiveram algum problema nesse período, o INSS ia fazer a revisão ex officio, ou seja, administrativamente sem provocação nenhuma. Só que a gente precisa lembrar que no ano passado nós tivemos a greve do INSS. Na prática, muitas pessoas ainda estão recebendo errado o valor do seu benefício, ou pior ainda, não estão nem recebendo. Então, em casos como esse, cabe a propositura de revisão. Tudo bem a respeito de pensão por morte, pessoal? Esperamos ter falado um pouquinho a respeito dessas alterações. Nada como a prática, na medida que for tendo aí alguns casos, estamos à disposição para a gente estar estudando em conjunto. Tivemos também, pessoal, uma alteração com relação ao auxílio doença. E o auxílio doença também foi objeto de alteração na mesma medida provisória, na mesma 664 de 2014, lá no dia 30 de dezembro, onde você estava bêbado e não estava lembrando de nada. Enfim, e o que houve de alteração, pessoal? Houve uma alteração, primeiro, no que diz respeito ao trabalhador empregado. Por quê? Porque nós sabemos que para o trabalhador empregado, para que ele possa receber o auxílio-doença, inicialmente, quando do seu afastamento, quando da sua incapacidade, os 15 primeiros dias, isso antes da MP 664, os 15 primeiros dias
especificado a cargo da empresa, a cargo do empregador. E apenas depois do 16º dia é que aí sim entraria o INSS pagando o auxílio-doença. O que a medida provisória trouxe? Trouxe uma grande modificação. Dobrou-se esse prazo, onerou-se de forma significativa a empresa. Houve uma alteração de 15 para 30 dias. Então, ou seja, o cidadão que solicitasse, ou melhor, o cidadão que ficasse doente, ficasse incapacitado para o trabalho, como empregado, os 30 primeiros dias ficariam a cargo da empresa. Somente a partir do 31º dia, aí sim entraria o INSS com o auxílio-doença. Dessa forma, a empresa acabou tendo, o empregador acabou tendo um ônus de seríssimo e significativo. Além disso, também houve uma alteração drástica no cálculo do auxílio-doença. E isso só para o auxílio-doença. Ou seja, como é o cálculo do auxílio-doença? Como o Dr. Thiago nos disse, a média para a apuração de um benefício, para a apuração de um benefício se faz a média dos seus maiores salários a partir de julho de 1994, ou seja, a partir do plano real, e feito esta média, que nós chamamos de salário de benefício, feito esta média, há a incidência de um coeficiente, que cada benefício tem o seu coeficiente. O Dr. Thiago nos deu o exemplo da aposentadoria por invalidez, que é de 100%. No auxílio-doença, há um coeficiente de 91% da média. Ou seja, o que o cidadão, quando estiver doente, vai receber, não é 100% da média dele, é 91% da média dele. Esse era o cálculo até então único e exclusivo que se fazia para o auxílio-doença. O que a medida provisória trouxe de uma alteração no cálculo desse auxílio-doença? Passou a haver também uma seguinte situação. Nós vamos fazer 2 cálculos. Primeiro, como era anteriormente, ou seja, essa média multiplicada por 91%, e nós vamos fazer também o cálculo da média das últimas 12 contribuições dele. Dos últimos 12 meses de contribuição. O que for menor é o que vai ser pago. Então imagine aquela pessoa que contribuiu a vida toda do teto. Acontece que ele perdeu o emprego e, para não ficar desamparado e até orientado, não precisa pagar, não, porque tem um descarte de 20% das suas contribuições, não precisa se preocupar. Aí o que o cara fez? Para ele não perder o tempo de contribuição dele, ele continuou contribuindo pelo salário mínimo no último ano e ficou doente. Ele sempre contribuiu pelo teto. O que passou a acontecer com ele? No último ano ele contribuiu o salário mínimo. Qual é o valor do benefício dele, do auxílio-doença? Salário mínimo. Então, olha a problemática no qual essa alteração trouxe e como isso mudou significativamente. Até as nossas orientações agora vão ter que mudar. A gente não pode mais orientar a pessoa a se preocupar com o descarte, a não se preocupar com o descarte, porque ela tem que se preocupar com o último ano dela. Porque se ela ficar doente, ela pode ter um problema seríssimo de valores. Ok? Então, isso foi o que aconteceu com a medida provisória 664 de 30 de dezembro de 2014. E logo depois, então, veio a legislação. O que eu acabei de falar para vocês, então, com relação aos 30 dias e as 2 sistemáticas de cálculo, será pago com base no menor valor. E aí, então, veio a lei em junho. E aí, o que aconteceu, Thiago? Bom, os deputados e senadores não aceitaram jogar os 30 dias nas costas do empregador, então voltou a ser como era antes, ou seja, só os 15 primeiros dias por conta do empregador, do 16º dia em diante, é que passa a ser pelo INSS. Porém, a sistemática de cálculo acabou ficando da forma como o Dr. Fabrício falou agora. Serão feitos 2 cálculos, onde, quando a pessoa mais precisa do seu benefício porque ficou doente, vai ser pago o menor valor e não o melhor valor. Aliás, existe uma disposição que a pessoa, o segurado, o cidadão, tem direito à concessão do melhor benefício e não do pior
benefício. Então, isso pode ser também matéria de questionamento na via judicial. Como a justiça vai se posicionar sobre isso? Ainda é uma grande interrogação, porque tudo isso ainda é muito novo e a justiça ainda não deu tempo de sentir essas modificações. Mas, de qualquer modo, já fico alerta. Há possibilidade de a gente discutir isso? Nós entendemos que sim. Nós entendemos que há subsídios para que haja uma discussão com relação a isso. O exemplo que você deu é claríssimo. Quantos vocês, contadores, conhecem pessoas que foram grandes empresários e, em razão de ser empresário, acabaram contribuindo com valores significativamente altos no passado, e às vezes por uma infelicidade, né, para não ficar descoberto, passaram a contribuir com valores menores e agora, na hora que precisa se afastar, vai receber um benefício bem menor. Algumas reuniões possíveis, né? Aquelas pessoas que ficaram doentes na vigência da medida provisória. Lembra que a gente falou que a medida provisória jogou nas costas do empregador 30 dias. 20 dias a pessoa ficou. Como que vai fazer? A empresa vai bancar os 20 dias? Ou de repente a empresa vai bancar 15 e 5 joga para o INSS? Né? E se for constatada uma incapacidade em período anterior à medida provisória ou até mesmo à lei, como é que fica a situação? Então, imagine o seguinte: olha, eu estou doente desde 2013, estou coberto pela Previdência Social, mas por algum motivo eu não fiz o pedido na época certa. Ora, espera aí, se eu estou doente, a minha incapacidade é anterior a medida provisória, o cálculo tem que ser feito com base na sistemática que estava valendo antes da mudança. E não, porque às vezes por algum motivo eu não fiz o pedido lá e estou fazendo ele agora. E aí, fazendo o cálculo agora, pegando os últimos 12 meses, vai achatar o valor do benefício. Então, de repente, cabe revisão para situações como essa. Né? E de repente o que também pode acontecer na renovação de um auxílio-doença para outro, muitas vezes o INSS vai lá e dá uma cortada. Então a pessoa estava doente, estava afastada, e aí como funciona? Você marca uma perícia, o perito do INSS fixa uma data para você receber o benefício, por 30, 60, 90 dias, mais ou menos. E aí o que acontece? Fim do prazo, antes de findar o prazo, você marca um pedido de prorrogação, que aí vai submeter a uma nova perícia que vai conceder por mais um certo período. Mas de repente, entre uma coisa e outra, você passou por um perito que de repente ele entendeu que você estava apto para trabalhar e você estava recebendo o auxílio-doença com o cálculo pela regra antiga, teve o benefício cortado no meio do caminho, marcou uma nova perícia, foi negado, marcou uma nova perícia, foi negado de novo, marcou uma nova perícia e de repente entendeu-se que você estava incapacitado sim e continuou recebendo. Ora, espera aí, só que esse novo cálculo vai ser feito com base em quê? Na nova regra, que pode ser mais nociva, ou ele vai ser feito pela regra antiga, que de repente pode ser mais benéfica? Se a incapacidade for anterior, de repente a regra que seja mais benéfica, cabe revisão também, né? E aí a questão desse cálculo ser ou não legal ou constitucional, não está desrespeitando a determinação que deve ser oferecido o melhor benefício para o segurado, será que isso está acontecendo na prática? Então, tudo isso cabe discussão. Bem, agora então, talvez o que tenha criado aí maiores preocupações para nós, que é a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Bem, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela sofreu uma alteração em junho de 2015, através de uma medida provisória, da mesma forma então, né, provisoriamente já houve essa alteração, e esta medida provisória foi convertida em lei em novembro
de 2015. Só para entender um pouquinho melhor o que foi que aconteceu, não estava nos planos da presidenta essa regra 85-95. Quando foi a primeira medida provisória, lá de dezembro, para o Congresso, para apreciar, transformar em projeto de lei e ser votada, o que o Congresso fez? Ele enfiou no meio do projeto de lei a regra de 85-95. E a desaposentação também. E a desaposentação também. E a Dilma falou assim, puxa vida, eu querendo economizar e eles estão botando coisa para gastar mais, porque a regra de 85-95 vai fazer gastar mais. Mas eu não posso aceitar a regra de 85-95, porque, segundo ela, o Caixa da Previdência não vai dar conta. Teria que ser 90-100. Mas se eu botar 90-100 de cara, o pessoal vai arrepiar. Então, ela vetou a regra 85-95 e fez a medida provisória. A medida provisória contemporaneamente, na mesma época. Bem, como era antes, então, dessa medida provisória de junho do ano passado? Os requisitos, né, são 35 anos de tempo de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher, havendo aí uma redução de 5 anos para professor, né, e de 10 anos para professor. Há também um entendimento que pode ser para o trabalhador rural também, embora um pouco questionado. Além disso, como é que era feito o cálculo? O cálculo é dessa mesma forma, ou seja, uma média das maiores contribuições a partir de julho de 94. Lembrando que até 1999 a média era apenas os últimos 3 anos, os últimos 36 meses. Em 99 houve essa alteração, que passou então a ser essa média a partir do plano real. E também com essa alteração em 1999 foi embutido no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição o famoso fator previdenciário. Conhecido como FP. Como FP. E ele é isso mesmo que vocês estão pensando. Expectativa de sobrevida. Ou seja, sobrevida é o que você vai fazer de hora extra. Sobrevida, além da vida. Certo? Tá. E aí o que acontece? Em que pese, pessoal, não haja uma idade mínima para se aposentar, porque não tem. Se você completou os 35 anos homem de tempo de contribuição e mulher os 30 anos de tempo de contribuição, você pode se aposentar. Não tem problema nenhum. O grande problema é que esse cálculo do fator previdenciário, como ele tem aí um dos seus itens no requisito idade, quanto mais jovem for a pessoa, o que acontece com esse fator previdenciário? Vai lá embaixo. E como ele é um índice multiplicador, quanto menor o fator previdenciário, menor é o valor da aposentadoria. Então, ou seja, desta forma, até então a medida provisória de junho do ano passado, assim que era sistemática da aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, quer aposentar? Beleza, tem os 35 anos ou tem os 30 anos, ótimo, não tem problema algum, pode se aposentar. Só que há a incidência do fator previdenciário. E quanto mais jovem for você, menor será o valor do seu benefício. Para que vocês tenham ideia, e provavelmente vocês já viram isso na prática, em regra, o fator previdenciário causa uma diminuição de algo em torno de 30% a 40% de redução na média do trabalhador quando ele vai se aposentar. Isso em regra. Já vimos situações que foi de mais de 50%. Okay? Mas vimos situações também que foi até superior. O fator previdenciário foi mais do que o índice 1, e aí até aumentou o valor do benefício. Mas aí o cara tinha 70 e tantos anos. Certo? Então, assim que era a fórmula, ou assim que era a visão da aposentadoria por tempo de contribuição, até a medida provisória em junho do ano passado. Então, apenas aí para a gente reforçar, não há idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, basta então o cumprimento do requisito tempo de contribuição. O grande problema, então, até a medida provisória, era o problema do fator previdenciário, e apenas para a gente não deixar em branco, ainda permanece a possibilidade da aposentadoria proporcional, mas é só para aqueles trabalhadores que já estavam vinculados ao INSS antes da emenda constitucional número 20,
que veio em 15 de dezembro de 1998. Ou seja, quem estava afiliado ao INSS, ou seja, quem já era contribuinte do INSS antes de dezembro de 1998, pode, mas hoje é praticamente uma fria, completamente uma fria, e inviável. Pode ser aposentado de forma proporcional. Aqueles que ingressaram no sistema do INSS depois de dezembro de 98, aí não tem nenhuma possibilidade dessa aposentadoria proporcional. Ok, pessoal, e aí o que aconteceu então? Com essa medida provisória de junho do ano passado, trouxe então para a nossa sistemática a questão do sistema de pontuação. E aí como é que funcionou, Tiago? Bom, então agora é possível tirar o fator previdenciário do cálculo, desde que a somatória da idade com o tempo de contribuição atinja determinada pontuação. Qual é essa pontuação? 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem, exigindo no mínimo o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Ou seja, precisa ter pelo menos 30 anos de tempo de contribuição a mulher e 35 anos de tempo de contribuição o homem. Se a mulher, por exemplo, tiver 30 anos de contribuição e tiver 55 anos de idade, a gente vai somar 30 anos de contribuição com 55 anos de idade e vai atingir 85 pontos. Esta mulher fica livre do fator previdenciário. Né? O mesmo raciocínio vale para o homem, 35 anos de tempo de contribuição o homem. Se ele tiver 60 anos de idade, 60 mais 35, 95. Agora, se ele tiver 34 anos de tempo de contribuição e 61 anos de idade, ele já não aposenta. Aí você fala, não, peraí, dá 95 pontos. Não, mas ele não tem os 35 anos de contribuição que são necessários para se aposentar por tempo de contribuição. Um detalhe que a lei diz que é possível considerar as frações. Então, de repente, tem 35 anos e meio e 59 anos de idade e meio. Então, aquele meio de lá com o meio de cá fecha a pontuação para chegar nos 95 pontos. A medida provisória trouxe um escalonamento que seria até chegar a 90, 100 pontos. Então começa com 85, 95, mas vai subindo de tempos em tempos para chegar em 90, 100 pontos. Ela queria um escalonamento menor. A lei veio e trouxe um escalonamento maior. Com a medida provisória fecharia os 190 em 2022. Com a legislação, os deputados e senadores aceitaram esse escalonamento, mas não da forma como foi imposta pela medida provisória. Então ficou sendo um escalonamento que vai subir a cada 2 anos a partir de 31 de dezembro de 2018. Perguntar por que depois de 31 de dezembro de 2018? O que tem em 2018? Achei que alguém fosse falar Copa do Mundo. Tá? Então, só depois das eleições é que começa a subir. Então, 2018 vai para 86, 96, 2020, 87, 97 e assim por diante. A cada 2 anos aumenta-se um ponto. Exatamente. Sempre no mínimo 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Um dos erros que uma das omissões que está na lei refere-se à questão dos portadores de deficiência, né? Por quê? Porque eles aposentam com menos tempo de contribuição. Como é que vai ficar a questão da pontuação para eles
ou do tempo especial, né? Um detalhe importante, antes que eu esqueça, que ficou para trás: professores que se aposentam com 25 anos professora e 30 anos professor, eles ganham mais 5 pontos na pontuação. Então é como se eles tivessem 5 pontos a mais na hora de fazer os cálculos, né? Algumas discussões. E aquele que completou 85/95 na medida provisória 664 e pediu aposentadoria e veio com o fator, né? Muita gente fez o pedido já quando estava valendo a regra dos 85/95, mas o INSS não estava adequadamente preparado, aparelhado para essa situação e acabou concedendo a aposentadoria com o fator previdenciário. Então, nesses casos, cabe revisão, né? Possibilidade de desaposentação também pela nova regra. Tá. De acordo com a Lei Complementar número 142 de 2013, é isso, foi garantido aos portadores de deficiência a possibilidade de se aposentarem por idade com menos idade ou aposentarem por tempo com menos tempo, tá? Essa situação vai variar. No caso da aposentadoria por idade, a idade para a pessoa portadora de deficiência se aposentar é aos 60 anos homem e 55 mulher, tá? Então pode aposentar por idade com 5 anos a menos. Precisa comprovar o quê? A idade, óbvio, e a questão da deficiência. Precisa ser deficiente pela carência exigida na lei, ou seja, precisa ser deficiente, no caso da aposentadoria por idade, por pelo menos 180 meses, tá? Independentemente de ter ou não contribuição. Também precisa ter 15 anos de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição do portador de deficiência, é necessário verificar qual é o grau de deficiência desse portador de deficiência, que eles chamam de leve, moderada e grave. Conforme for o grau da deficiência, essa pessoa pode ter uma redução de até 10 anos no tempo de contribuição. Então, um portador de deficiência que vai se aposentar por tempo de contribuição, se for homem, e se ele for considerado como grave a deficiência dele, ele pode ser que ele tenha uma redução de até 10 anos. Então, ao invés de ele aposentar com 35 anos de tempo de contribuição, ele se aposente com 25 anos de tempo de contribuição. A própria lei que trata da questão do portador de deficiência disse que se ele aposenta como portador de deficiência, ele só vai ter aplicado o fator previdenciário no cálculo dele se for para melhorar o valor. Só que também existe uma outra questão. Se ele não foi deficiente o tempo inteiro, imagina uma pessoa que sofreu um acidente. Então, ele não tinha problema nenhum, ele sofreu um acidente de trabalho, um acidente automobilístico ou alguma coisa, e teve uma amputação de um dos seus membros, de uma perna ou de um braço dele. Teve amputado. Então ele não era deficiente e passou a ser deficiente. Tá? Então, nesses casos em que a deficiência surge no meio do caminho, é feita uma espécie de regra de 3 para considerar quanto tempo que ele tem como deficiente, para saber o tanto que vai ser reduzido de acordo com o grau da deficiência dele. Bom, essa pessoa também pode ter alterado o seu grau de deficiência. Olha, a deficiência dele era leve, mas com o passar do tempo passou para moderada ou passou para grave. Então, essa pontuação vai ser calculada proporcionalmente. Ou o contrário, era grave, e aí ele fez um tratamento e hoje ele é leve, né? Perícia. Totalmente questionável a forma da realização dessas perícias. A perícia vai definir isso. Eles perguntam até coisas que nada tem a ver. Uma lei de 2013, também ainda com muito campo para discussão. Bom,
Tá, essas pessoas que são portadoras de deficiência, que adquiriram a deficiência no decorrer da sua vida, em que vai ser feito um cálculo proporcional, como é que vai ficar a situação na questão da pontuação? Porque se você não teve todo o tempo como deficiente, aplica-se ou não aplica-se o fator previdenciário? Né? De que forma que vai ser aplicado? Então, são questionamentos que provavelmente vão chegar também no âmbito judiciário. Olha, então dessa forma, houve então uma alteração na Lei 813, então houve então essa sistemática de somatória de idade mais tempo. Não há uma idade mínima, tá? Porque pode ser que de repente a pessoa começou a trabalhar mais cedo, então ela vai ter mais tempo de contribuição. Quando ela atingir uma idade aí, seja que atinja os 95 pontos para o homem e os 85 pontos para a mulher, é totalmente possível. O importante é ter o tempo mínimo de contribuição, ok? Mas acaba tendo que implicitamente aí uma questão desta regra, né? Então, o que o Tiago acabou de falar, existe então um tempo mínimo de contribuição e um acréscimo aí de 5 pontos na idade do professor. Então, como é que ficou então a partir desta medida provisória de junho, que foi convertida em lei em novembro? Nós temos duas sistemáticas de aposentadoria. Se você atingir os 35 anos homem e 30 anos mulher e quer se aposentar, sem problema algum, pode se aposentar. Mas a incidência do fator previdenciário. Por outro lado, não quero, porque nossa, tem uma perda significativa, vou perder aí quase 40%, até 50%. Tá, aí então você pode optar pela não incidência do fator previdenciário, porém, você vai ter então que atingir a sistemática da pontuação, 95 pontos para o homem e 85 pontos para a mulher. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que nós vamos ficar nos 85, 95. Vai subir até chegar em 2026, que a sistemática vai ser 190. Então, ou seja, em dezembro de 2018 nós vamos ter um aumento de 1 ponto, depois, a cada 2 anos, teremos aumentando então 1 ponto para homem e para mulher, até chegarmos então em dezembro de 2026, que aí será então um sistema de pontuação 190, certo? Mas o importante é que nós tenhamos claramente para nós o seguinte: na medida em que a pessoa completou a pontuação, ela já tem direito adquirido, independentemente de quando ela fizer o requerimento. E não há dúvidas, pessoal, o INSS vai querer fazer a sistemática da data do requerimento. Então nós temos que estar preparados para isso. O importante na regra da pontuação é o direito adquirido. Se até dezembro de 2018 a pessoa completou os 85 pontos os 85 pontos mulher e 95 pontos homem, direito adquirido. Mas eu não fiz o requerimento na época. Não importa, pode deixar para depois. Pode deixar 5 anos depois, não tem problema. Você pode se beneficiar da sistemática anterior. Ok? O que importa, então, é o cumprimento dos requisitos. Ok? Tá. Qual é o grande problema? Deixa eu ver. Qual é o grande problema que já estamos aí com notícias frescas? Primeira situação. Há uma possibilidade de aumento do tempo de contribuição para a mulher. Ou seja, o sonho das mulheres vai ser realizado. Vamos ter trabalhar mais de homens e mulheres. Vocês vão trabalhar mais agora. Ou seja, mais, né? Ou seja, a tendência, e parece que isso já vai acontecer em abril deste ano. Pelo menos no início da Previdência, que agora juntou, né? A Previdência o Ministério do Trabalho e da Previdência foi fundido, foi unificado. Então o ministro do Trabalho e da Previdência, louco, né? Porque a Dilma o bicho está pegando lá e o cara quer fazer essa modificação. Saiu esse fim de semana, ele já quer fazer essa alteração.
Segundo, é bem provável também que esta tabela aqui mude, ela seja adiantada. Isso, além de ficar igual, porque se fizer isso com a mulher vai ter que igualar, e provavelmente vai ter uma antecipação. Além disso, está aí uma programação para que haja uma grande alteração na aposentadoria por idade. Porque até então não tivemos nenhuma modificação. A aposentadoria por idade continua da mesma forma. 65 anos homem, 60 anos mulher, 15 anos de tempo de contribuição, beleza, vai lá e pega sossegado. Tudo leva a crer que haverá um aumento na idade e um aumento também na carência. Ou seja, é bem provável que talvez isso não vai ser recente, ou seja, já vai haver uma legislação com previsão para, só me engano, para utilizar a informação que o ministro passou, é que isso seja para a década de 30, mas já com alteração agora. Louco, né? Mas enfim, nós já temos que estar preparados para isso e atentos, porque é bem provável que agora, no mês de abril, já hajam novas alterações em tudo isso que nós acabamos de falar. Certo? Muito. Com resquícios de crueldade. Exatamente. Com resquícios de crueldade, assim, né? Falar, caramba, a gente trabalha mais que vocês. Não, 35 anos, vocês vão ter que trabalhar igual agora. Tá achando o quê? Né? Pessoal, bem, então deixando o nosso contato aí com vocês, tá? Esperamos aí ter passado aí para vocês uma pequena orientação então a respeito desses assuntos aí, certo? Se quiserem entrar em contato conosco aí, nós estamos também, a gente ministra cursos a respeito dos benefícios. Vocês terem uma ideia, aquela tabela que nós passamos lá dos 10, na verdade são 11 benefícios, nós temos um curso de 6 meses só a respeito desse benefício. Ou seja, a gente trabalha benefício a benefício, um por um, com todos os aspectos, com todos os assuntos, e agora devidamente atualizado, certo? Estamos convidando vocês aí para estar acessando o nosso site, tá, com notícias atualizadas diariamente, certo? E estamos também aí divulgando nossos livros. Se quiserem estar adquirindo nossos livros, está no site lemoscruz.com.br. Temos aí, o Thiago tem 8 livros, eu tenho 2, embora um é em conjunto, que é esse aqui do Guia Prático para a Aposentadoria. Esse aqui são os dele, e esse aqui são os meus. Eu tenho um específico sobre auxílio acidente, que foi, na verdade, foi um caso prático meu. Eu passei por esse problema e não tinha material no mercado, então eu aproveitei e acabei editando um livro, e graças a Deus teve uma aceitação muito boa no mercado. Pessoal, estamos disponíveis aí para dúvidas e perguntas do que tinha ficado aí para vocês. O INSS soltou uma instrução normativa que ele veda a aposentadoria quando a aposentadoria é a aposentadoria sim. Quando o marido trabalha com a mulher ou a mulher trabalha com o marido. Absurdo. Qual é a posição? Absurdo. Eu vou dizer minha posição, mas eu acho que o Dr. Tiago também tem a mesma posição. Vamos ir pela base de tudo. O direito do trabalho impede o trabalho. Desculpa. Impede o vínculo empregatício entre marido e esposa ou vice-versa? Não. Pronto, está respondido. Isso aí também ele está falando, não é só marido e mulher. Filho com pai. É um absurdo isso. É um absurdo. Se chegar, imagina o seguinte. Vocês imaginam o seguinte, vocês que estão na atividade de contabilistas, vocês devem presenciar situações do tipo assim, olha, se chegar um fiscal do trabalho lá na empresa e pega o filho trabalhando, ou a esposa trabalhando, o que acontece na prática? Na hora. Né? Agora o inverso não pode.
Ou seja, então na hora de pagar para mim, na hora de me dar o benefício, na hora da minha obrigação eu tenho que cumprir. Agora na hora que eu quero então agora a contrapartida, aí não. Não. Vai ter que ser, infelizmente, vai ter que ser judicial. Olha que absurdo nós estamos passando. Tá.